E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Maçonizando. Hoje nós vamos falar sobre espiritismo e maçonaria. Ah, mas Diego, tu já fez um vídeo sobre espiritismo e maçonaria? Fiz. A gente falou de Allan Kardec, né? Que não foi maçom, pelo menos não registrado, né? Eu até tenho minha desconfiança que ele possa ter sido membro de alguma loja sem registro, as chamadas lojas selvagens, né? Mas registrado ele nunca foi maçom, né? Nunca foi maçom e muitos dos caras que o circundavam eram maçons ativos, regulares e muito exponenciais lá na França, né? Enquanto que o Kardec não tem registro, né? Só que nos objetos pessoais do Kardec tinha, depois da morte dele, constatado um avental de grau filosófico, né? E, foi presente dos maçons para ele. Mas que tipo de maçom dá um avental de presente para um profano, né? Eu não gosto muito do termo profano, mas não vou medir palavra nesse sentido, para o cara não iniciado, né? Aí eu falei do Kardec e tudo mais. Tu falou, Kardec não foi maçom. Beleza, Diego, Kardec não foi maçom. Embora tenha uma palestra do Divaldo Franco numa loja maçônica em que ele, incorporado, afirma que Kardec foi maçom. Mas isso é uma questão de fé, tá? Uma questão de fé porque a maçonaria é uma ordem documentada, muito bem documentada, né? Então tudo que tu falar de maçonaria tem documento para provar. Se não tem documento, não é verdade. Ponto. Né? Então, mas é uma questão de fé. E o Kardec pode realmente ter sido iniciado numa loja sem registro. Por que não? Né? E isso não enaltece e nem desmerece em nada a obra dele. Mas eu vou falar de um cara que foi maçom nesse vídeo. Eu vou falar de um cara que, para mim, é o maior espírita ever. Assim, para mim, o grande espírita é este cara, né, que é o Leon Denis. O Leon Denis, que foi o continuador da obra de Kardec. Então, ele foi um grande maçom, né? Então, vamos falar. Quem foi o Leon Denis? O Leon Denis, ele foi um importante pensador espírita e maçom francês. Ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1846 e ele morre em 12 de março de 1927, ou seja, ele continuou a obra de Kardec por algumas décadas, né? Ele foi um dos principais discípulos do Allan Kardec, que é o codificador do espiritismo. Na vida espírita, ele foi um dos principais divulgadores, ele tem livros maravilhosos sobre a doutrina espírita, onde ele sempre aborda a ciência e o pensamento como complementos da doutrina espírita, né? A filosofia, né? E ele é um cara muito influenciado pelo movimento iluminista francês. Escreveu livros sobre espiritismo, como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, que se tornaram referências, né? Tem um livro sobre a Joana d'Arc também, que ele escreveu, né? Que ele faz um resgate histórico e filosófico, né? E ele foi um membro ativo da maçonaria, sendo iniciado na loja Les Amis René, né? Em Tours, na França. Ele acreditava que a maçonaria e o espiritismo eram princípios semelhantes, tinham princípios semelhantes, como a busca incessante da verdade, a fraternidade e a evolução espiritual. Segundo ele, maçonaria e espiritismo coadunavam nesse ponto, evolução espiritual, fraternidade, busca espiritual e tudo mais. E ele acreditava na importância da educação e da moral para o progresso da humanidade. Ele acreditava que sem investir em educação, a humanidade jamais iria evoluir, nenhuma nação iria evoluir. E ele defendia a ideia de que a espiritualidade e a ciência não só poderiam, como deveriam caminhar juntas para o bem da humanidade. Em resumo, o Leon Denis era contra qualquer tipo de fanatismo, ele odiava fanáticos, inclusive espíritas, e ele contribuiu muito para a divulgação do espiritismo, para a reflexão da espiritualidade e evolução humana, tanto no campo espírita quanto no campo maçônico. Ele também foi um grande maçom. E na maçonaria ele defendia muito essa história, que a maçonaria era uma instituição que deveria combater o fanatismo, a ignorância, os preconceitos, os erros, né? E nos livros espíritas dele, ele traz muito isso, né? Ele era um grande pesquisador, era um grande pensador, era um grande condensador de ideias, e ele trazia esse escopo todo para o espiritismo e para a maçonaria, em campos diferentes. Por exemplo, quando ele estava no espiritismo, ele não ficava falando de maçonaria, ele falava de espiritismo. Quando ele estava na maçonaria, ele não falava de espiritismo, ele falava de maçonaria. Ele sabia separar bem as coisas, mas ele conseguia trilhar paralelamente isso, e isso foi legal. E outra, quando o Papus
fez um encontro de lideranças espiritualistas ali no começo do século XX, né? Ele resolve criar uma espécie de sindicato de grandes pensadores e tudo mais. Ele convidou o Leon Denis para participar de algumas reuniões e o Leon Denis foi participar. Ele conhecia o Papus e ele conversava muito com o Papus. Papus, para quem não lembra, é o fundador da Ordem Martinista que eu falei num vídeo esses dias aqui no canal. Então, esse vídeo de hoje foi para falar sobre um grande pensador espírita e maçom chamado Leon Denis. Um cara fantástico. Desculpe se em algum momento eu errei alguma pronúncia do francês, porque eu vou ser bem sincero, eu não falo francês. O inglês eu até me viro legal, mas o francês eu não falo. Então, eu fui no achismo nas pronúncias, mas, enfim, é isso, né? Então, se você gostou do vídeo, comente aqui. Se você tem alguma outra sugestão de biografia, comente aqui também, porque a gente precisa sempre que você nos ajude a pautar o canal para a gente fazer conteúdo cada vez mais com qualidade, engajamento e tudo mais. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho e lembre-se que o canal Maçonizando é uma produção independente, mas com compromisso com a visão da maçonaria regular brasileira, e essa que a gente sempre vai buscar ter e defender. Valeu, pessoal. Voltamos em breve com mais um vídeo aqui no canal Maçonizando. Não deixe de deixar seu likezinho e seu comentário aqui no vídeo. Valeu!